A Bíblia é chata. E agora? Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus. E hoje eu vou tentar atingir um público-alvo diferente daquele que geralmente frequenta o meu canal. Hoje eu quero falar com você que acredita que ler a Bíblia é algo chato, que já tentou ler, mas não consegue, não gosta, não se sente atraído por esta leitura e etc. Geralmente no meu canal eu recebo muita gente que gosta da Bíblia, que lê a Bíblia, que discute a palavra de Deus, aliás, que a considera a palavra de Deus e discute os temas relacionados dentro dela, as histórias, os personagens, os temas, as profecias, etc. Mas é fato que nem todo mundo gosta da Bíblia, e a Bíblia ela é aquela coisa assim, né? Um livro amado por um lado e odiado por outro. A Bíblia gera muito interesse da parte de muita gente, mas também gera bastante desprezo e preconceito da parte de outras pessoas. Agora, por causa desta retórica toda de que a Bíblia é a palavra de Deus, é um livro importante para nos ensinar verdades sobre Deus, sobre o pecado, sobre a salvação, sobre o fim do mundo, sobre um monte de coisa, muitas pessoas então vão para o texto bíblico, abrem a Bíblia e começam a tentar ler. Mas simplesmente não conseguem. E não conseguem por quê? Porque acham difícil de entender ou porque não desperta muito interesse. Tem pessoas assim que se incomodam o fato dos livros bíblicos serem livros assim que não seguem uma ordem cronológica ou uma mesma narrativa. Então aparentemente as coisas são meio soltas e cada documento é um documento separado, que é difícil em primeiro momento você vê conexão com outras coisas. Então você lê o livro de Esther, depois lê a carta de Paulo aos Tessalonicenses, depois lê o livro de Gênesis, depois vai ler o livro dos Provérbios, e aparentemente assim, não existe uma coerência em termos do mesmo estilo, da mesma história, dos mesmos personagens que cheguem a algum lugar na forma de um romance, etc, etc, etc. Além disso, algumas pessoas consideram a Bíblia um livro de linguagem muito difícil, além do fato de que a Bíblia traz uma carga muito pesada de falar de temas assim muito sensíveis, né, em termos de Deus, do diabo, do pecado, da salvação, do fim do mundo, de profecias, e por um lado tem toda essa coisa do futuro e das coisas morais e etc. E por um outro lado tem questão de histórias muito antigas, assim, de lugares que a gente não conhece, pessoas que a gente não conhece, e etc, e etc. Então, a leitura da Bíblia, o estudo da Bíblia não é esse mar de rosas, um livro super interessante, super maravilhoso, que é para alguns, né? Não é para todos desta maneira. E eu gostaria de dar algumas dicas para quem acha a leitura da Bíblia chata, ruim, não consegue, não tem interesse, não gosta, e aí por diante, tá bom? Bom, primeiro de tudo, eu gostaria de indicar que você pegasse esta biblioteca que é a Bíblia e escolhesse um livro que você acha que seja, dentre todos, o menos pior, para chamar o teu interesse e para você realmente se esforçar para dar uma chance aí para a leitura, para ver se você consegue gostar, consegue entender e consegue superar essa dificuldade de achar a leitura da Bíblia algo chato. Depois que você escolher esse livro, inclusive eu indico que você escolha um livro pequeno, seja do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, não tem problema, mas eu indico que nesse primeiro momento, se possível, você escolha fazer um teste com um livro pequeno, porque aí vai ser mais fácil de você rapidamente terminar a leitura e poder, de repente, fazer algumas perguntas para o texto e encarar o texto de algumas perspectivas que eu acho que sejam importantes. Então, primeiro de tudo, é fazer uma leitura simples, natural, despreocupada do conteúdo inteiro daquele livro. Então você vai pegar a primeira carta de Paulo aos Coríntios e você vai ler lá, vai ser 5 páginas, 10 páginas. Em geral, é possível ler uma carta desse tipo em um dia, assim, com muita tranquilidade. Se você quiser ler tá com menos tempo para ler, em uma semana, assim, com toda certeza você vai conseguir ler a carta de Paulo aos Coríntios inteira, ou qualquer outro documento, etc. Ok? Então o que acontece? Depois de feita a leitura
ou uma primeira leitura natural, corrida, tranquila, etc. Você poderia retornar ao começo do texto e começar a tentar lembrar algumas coisas. Quem são os principais personagens do texto que você leu? Fala de Deus, fala de Paulo, fala de Apolo, fala de Priscila, fala dos coríntios, fala dos carnais, fala dos pecadores, fala dos salvos. De quem que fala? Quem são os personagens? Tanto em sentido individual, quanto em sentido coletivo, em sentido conceitual, né? O diabo está presente, Deus está presente, anjos estão presentes, seres humanos estão presentes, quem são esses seres humanos, etc. Identifique os seus personagens. Crie, se possível, um mapa mental desses personagens. Imagine essas pessoas, talvez até mesmo você pode tentar compará-las. Você lê lá sobre Abraão e você conhece lá o seu vô, que está com 70 anos de idade, e lembre alguém parecido com o seu vô é Abraão. Se você quiser pensar, um dia o meu avô foi jovem, ou um dia Abraão foi jovem, lá quando Abraão estava peregrinando sobre a terra XY. Coisas assim são muito simples, mas às vezes ajudam a gente a se prender um pouquinho mais no texto, a ter mais empatia pelos personagens, imaginá-los como pessoas que a gente conhece e coisas dessa natureza. Depois disso, avalie as cenas em termos assim geográficos. Quais são os lugares que se fala então nesse texto? Se fala de Corinto, se fala de Sodoma e Gomorra, se fala de Jerusalém, se fala da Roma, da Grécia, da Pérsia. Quais são os nomes das cidades? E assim, o que acontece? Algumas das cidades ou dos países dos impérios mencionados na Bíblia são muito famosos. Então, por exemplo, você pensa no Egito, lá no livro do Êxodo, etc. Você pode imaginar as pirâmides, os hieróglifos, tudo aquilo que você conhece em termos das imagens, né, a respeito da cultura egípcia, etc. e tal. Mas tem alguns lugares na Bíblia. Cafarnaum. Se você disser para mim São João da Patrulha e Cafarnaum, se você não conhece lá o lugar, é uma coisa meio etérea. É uma coisa que você não tem muita base para pensar como que são esses locais, essas cidades, etc. Então, tente imaginar os lugares da Bíblia, fazendo também algum tipo de paralelo ou correspondência com os lugares que você conhece. Então, por exemplo, Jerusalém é a capital, Cafarnaum é o interior. Então você mora, vamos pensar assim, lá no estado do Rio Grande do Sul. Então, Porto Alegre é a Jerusalém e Bento Gonçalves é a Cafarnaum. Bom, você conhece uma cidade maior, uma cidade menor, e tenta entender. Então, assim, existe dinâmica de viagem nesse texto, existem estradas. Imagine uma estrada que não é, obviamente, uma estrada com carro, onde só passam pessoas e animais, e vai tentando imaginar e entender esses locais. Então, esse local que ali na Bíblia fala é um lugar de praia, é um lugar de deserto, é um lugar de campo. E vai construindo um mapa mental da geografia do lugar. Eu acho que isso é uma coisa bem interessante para você começar a, pelo menos, imaginar um pouquinho um céu azul, um céu nublado, uma chuva, uma tempestade, um lugar específico, uma planilha, você tentar imaginar o cheiro do lugar, o clima do lugar, as pessoas do lugar, as roupas do lugar. E, inicialmente, obviamente que isso vai ter que ser fruto muito de imaginação. Com o tempo, você pode estudar um pouquinho mais para tentar entender como é que era o clima lá naquela época, naquele momento, naquela região, chovia, não chovia, era deserto, como é que eram as roupas daquele pessoal, os sapatos daquele pessoal, como é que eram os trabalhos em relação à agricultura, ao gado, ao comércio, a questão, né, do Império Romano ou dos outros impérios. E vai construindo realmente um mapa mental, imaginando esses lugares e comparando um pouco com alguma coisa que você possa conhecer. Então, você não precisa ficar com medo de não saber os nomes dos lugares. Imagina, são nomes de cidadezinhas, são nomes de estados, são nomes de países, coisas dessa natureza. E como você pensa em Rússia, em Tchecoslováquia, você pensa em Nigéria, você pensa em Austrália, você pensa em um monte de coisa, você não conhece, nunca foi lá. Mas mentalmente você faz algum tipo de mapa mental ou juízo sobre como que é ou como que não é aquele lugar. E isso vai te ajudar a se prender um pouquinho mais o seu interesse e não achar uma coisa muito chata ficar lendo a respeito de um lugar que você não imagina nada, não sabe nada, que o lugar acaba perdendo a característica de realidade, ok?
Então acho que isso é bem interessante. Depois, nessa segunda leitura, vamos pensar assim, de um documento bíblico, tente identificar as dinâmicas do texto, as conversas, as cenas, os personagens e acima de tudo, os temas que são evocados. Se fala de amor, de perdão, de fé, de guerra, de briga, de herança, de dinheiro, de sexo, de um monte de coisa, ou de espiritualidade, de salvação, sei lá. Cada texto bíblico traz um monte de temas e etc. E identifique esses temas. Veja que, por exemplo, às vezes na leitura de um documento lá que fala e Deus falou com Moisés, de repente você se interessa a pensar mais sobre Deus. Aí você vai estudar Deus em Paulo, Deus em Isaías, Deus em Jeremias, Deus em Mateus, Deus nos Salmos. E aí você vai expandindo o seu interesse em Deus porque você identificou ele como um tema ou como um personagem de um documento ali que você escolheu para ler da Bíblia. E aquilo pode te chamar a atenção sobre Deus, o diabo, o pecado, a salvação, pontos específicos, tanto em termos de doutrina, quanto em termos de geografia, quanto em termos de economia. Ali então se fala que eles guardavam as moedas no tal do alforje. O que é isso aí? Então, como é que o pessoal lidava com dinheiro naquela época? E você tem ferramentas para pesquisar, para procurar na internet, etc. E vai expandindo a imaginação e ao mesmo tempo o próprio conhecimento, e aí a sua imaginação vai ficando mais rica com o tempo do mais conhecimento, para você começar a entender que existe prazer em entrar no mundo desses personagens, dessas cenas, desses temas. Bacana, ok? Outra coisa, não tente pegar o texto bíblico e ficar tirando lições morais, espirituais, de cada frase, de cada cena, de cada coisa para a sua vida nesse momento. Leia o texto como história, leia o texto como narrativa, leia o texto despreocupado de pensar o que isso pode significar para você, para sua família, para sua igreja, ou para nenhuma igreja, ou para a sociedade. Esqueça assim um pouco inicialmente as aplicações do texto. Não aplique o texto, simplesmente leia e entenda o que ele está dizendo. Isso, vamos pensar assim, economiza muita angústia, muita imaginação. E aí é um outro ponto também que eu gostaria de falar. Imaginar é bom, mas imaginar tem limites. E tente perceber no texto quais são as perguntas que o texto é capaz de te responder, daquelas que o texto não é capaz de te responder, para você entender o que é principal na narrativa e o que é secundário. Por exemplo, você sabe qual a cor dos olhos de Abraão? Não. Então você pode imaginar que ele tinha o olho bem preto, tipo uma jabuticaba, castanho assim normal, azul, verde, você pode imaginar o que você quiser. Mas essa não é uma característica de Abraão que o texto bíblico se propõe a responder. Agora, você pode saber que Abraão foi um jovem chamado por Deus que ouviu a voz de Deus para sair da sua terra e ir para uma outra terra. Ele sofreu inúmeros problemas, inúmeras dificuldades nessa peregrinação toda. Ele era casado com uma meia-irmã dele, que era uma mulher muito bonita, que se chamava Sara, e toda uma história, e eles tiveram um filho, e etc. Ou seja, o texto diz muita coisa, mas o texto não diz detalhes e coisas que talvez você tenha curiosidade de saber. As coisas que o texto não diz, você pode imaginar, mas você não deve nunca tomá-las, a sua imaginação, né? Tomar a sua imaginação como verdade bíblica, mas obviamente coisas que você imagina, como que era a aparência, como que era a altura, essa beleza era uma beleza no padrão atual, num padrão diferente, e aí, como é que é? Você pode imaginar muita coisa, mas não se prenda à sua imaginação. Veja o que o texto é capaz de responder. E aquilo que ele não for capaz de responder, não é algo primário dentro desta narrativa. Então não se prenda ao que é secundário. Você imagina, você cria um mapa mental daquilo do que está acontecendo, mas você não se prende àquilo, ok? E, acima de tudo, eu acho que a coisa mais importante para você começar a ter prazer em ler a Bíblia é você tentar entender as lógicas por detrás dos fatos sendo narrados. Ou das poesias, ou dos provérbios, ou das histórias, das narrativas de uma forma geral. Tente entender que por detrás dessas narrativas existem interesses da parte do escritor para que você, através daquelas histórias, daqueles temas, daquelas figuras e etc., você possa aprender princípios de uma forma geral, que nem sempre são princípios simplesmente assim para moralizar a sua vida,
para manipular a sua vida, ou para estreitar os seus conceitos. Não, são simplesmente coisas que o autor quer passar. Imagine que se você escrevesse um livro para os seus filhos, o que você gostaria de passar para eles? Que eles entendessem essa história, aquele tema, aquele local à luz de reflexões e situações e problemas, ou coisas boas, etc. E quando você entende as lógicas por detrás das cenas, dos personagens, do que acontece nas histórias e nos temas, etc., você começa a desfrutar de uma forma um pouco melhor e mais saudável da leitura, e aí, quem sabe, isso vai abrindo a sua mente para fazer com que a Bíblia deixe de ser para você um livro tão difícil e passe a ser um livro assim mais prazeroso de se ler. Eu tenho muito prazer em ler a Bíblia. Ao mesmo tempo, eu entendo que muitas pessoas tenham dificuldade com isso, e eu espero que essas dicas possam, de alguma maneira, chamar a sua atenção para fazer você testar essas perspectivas na leitura de um ou mais dos documentos bíblicos, e você pode fazer isso, um texto do Novo Testamento, um texto do Antigo Testamento, ou se você quiser estudar de uma forma mais sistemática, você vai crescendo e vai fazendo você vai avaliando essas questões que eu coloquei à luz de vários documentos bíblicos, e eu tenho certeza que você vai se deparar com um mundo rico. Obviamente é uma cultura diferente da nossa, mas por isso mesmo isso também nos chama muito a atenção, e existem lições, e existem cenas, e existem temas fundamentais para as noções da psicologia, da família, da economia, da sociedade, da religião, do que é transcendente, do que é além da morte, ou será que existe alguma coisa além da morte, e Deus e o diabo, e isso aí como é que é e como é que não é. E conforme você vai se interessando mais por esses temas, por esses personagens, por essas histórias, você vai tendo um prazer em conhecer essa história, que também pode ser desfrutado independentemente de religião. Você pode ler a Bíblia, ter prazer em ler a Bíblia, independentemente de frequentar um culto, uma igreja evangélica ou católica ou espírita ou sei lá o quê. Independentemente disso, desfrutar da Bíblia como literatura para ter prazer dela, e obviamente se isso despertar um desejo maior de uma espiritualidade, você pode procurar uma comunidade, seja ela da forma como você achar que é melhor, e eu espero que você tenha sucesso e felicidade no caminho de deixar de avaliar a Bíblia como simplesmente um livro chato, para realmente perceber a riqueza do conteúdo bíblico, para fazer a gente assim refletir sobre as coisas mais importantes da vida. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo, se Deus quiser.